Tcheguereguere, pe, 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 tchegue. Quem, quando era criança, ouvia essa música assim? Tchuguruguru, tu, 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 tcheguereguere, pu, pu. Minha família, eu gostava desse boneco. Agombere, agombere, guigiriba. Já não me lembro do Agombere. Acho que era do Jimmy, que é um boneco Jimmy, que eu gostava muito. Era um era um escravo e foi libertado. Vocês acreditam que eu sempre, às vezes, quando entro no YouTube, às vezes eu fico à procura desse boneco, nunca mais vi. E quem vê, por favor, partilha só comigo no meu YouTube, por favor, porque gosto muito desse boneco do Jimmy. Mas o Jimmy era bem medroso. Quem lembra? Ei, mas eu gostava muito, ele tipo andava com um menino chamado Kim, não sei. Isso é pra vocês rirem um pouco, vocês por quê? Eu tava pra pôr um louvor, né? Pra partir aqui com vocês, pra toda era só falar. Tudo era problema, minha família. Não é pra ter problemas. Vamos dançar, tá bem? Vamos cantar. Olha, quem gosta de dançar e cantar? Vamos começar a dançar. Eu gosto de dançar, se bem que eu já não sei. Cantar, ainda consigo fazer algumas letras. Yeah. E tem poder, olha. Vamos dançar com Cristo. Vamos louvar, vamos dançar. É por aí. Pois eu estava a tentar partilhar aqui umas músicas, uns louvores, mas queria pôr no meu computador, mas não deu, mas pronto. Estou aqui mais uma vez para dizer que eu os amo muito, minha família. Eu vos gosto muito mesmo. Parece mentira, eu vos gosto muito, muito, muito. E vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim mesmo? Sério? Me dizem aí de verdade se vocês gostam de mim. Hã? Vocês. Mas para dizerem que eu estou aqui por causa de mim e por causa de vocês. E por causa de Jesus Cristo, principalmente, que veio para nos salvar. Mas infelizmente, os que não sabem governar preferiram lhe meter na cruz. E agora olha. Agora olha que nós estamos aqui. Estamos aqui. No meio de uma tremenda confusão por causa de desafio. O mundo não é de desafios, meus irmãos. Se bem que, às vezes, é preciso, por exemplo, eu estou aqui. Eu não estou vindo para desafiar com ninguém. Com quem? Com a MPLA, eu. Eu não tenho por que me desafiar com a MPLA. Com a UNITA? Muito menos. FENELA? Credo. Ou então com outro partido. Os outros. Não. Não posso. Eu só quero melhoria. Só quero melhorias. Porque eu já vi onde o nosso país passou, onde o mundo passa, onde os nossos líderes passam. Hoje nós temos a liberdade de estarmos aqui a nos comunicarmos. Antigamente isso não era possível. Se bem que Angola ainda está assim, olha, vamos orar, que isso aconteceu mesmo, o Congresso abriu, né? O Congresso da Assembleia do nosso Parlamento abriu e me encontrei aqui em Portugal. Mas mesmo assim, mesmo quando eu estivesse em Angola, eu acredito que as pessoas que me autorizaram a fazer isso, eu não sei se seria intimidada, né? Não sei se eu seria intimidada, mas eu peço muito sinceramente o internacionalismo. As igrejas em Angola, as igrejas mesmo, estou dizendo mais igrejas.
que têm por uma missão ajudar o reino celestial. Por isso é que existem igrejas, por isso eu estou a dizer igreja, que deviam regularizar o governo, o Estado, porque o governo é de Deus. Então vou pedir muito, muito sinceramente, muito apoio dessa vez para nós, para todos, não só para o MPLA, para todos mesmo, para todos. Porque se existir um desafio do povo dessa vez, porque o povo já anda descontente há muito tempo, porque o MPLA teve muita oportunidade, não só o MPLA, a UNITA, a FENELA, os outros partidos que foram se abrindo. Mas infelizmente ninguém entende o que é que se passa em Angola. Infelizmente ninguém entende. Como muitos dentes que estão dentro do MPLA também não entendem. Por isso que eu estou a dizer que eu não vou fazer muita luta, porque, não, é porque você é melhor. Sim, eu sou melhor, eu desde que nasci sempre fui melhor. Deus me meteu aqui na terra. Eu já sempre fui melhor. Desde que eu nasci, estou aqui a viver, eu sou melhor. Quem é que é melhor que eu? Se a vida que nós temos é igual. Eu tenho que me considerar uma pessoa muito importante. Independentemente de muitos estatutos de pessoas que às vezes Deus dá poderes, outros são os homens. Eu tenho que ter sempre a minha importância, a minha identidade. Assim vocês também devem ser. Assim vocês têm que ser. Sempre otimistas, orgulhosos, mas do modo diferente. Nesse orgulhoso de querer você roubar que é do outro, mentir que é do outro. É você ter a alma limpa, o espírito a fluir, a respirar. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou bem com os outros. Independentemente que a vez pode ser uma pessoa que vai querer brigar contigo, sem mais nem menos, do nada mesmo. Mas você fala, ai meu Deus, mas por quê? Tá ver? Então, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, vocês não sabem. Olha, eu vou vos dizer, tem uma notícia muito, muito, muito importante. Era para dizer dia 27. Era para dizer dia 27. As minhas estrelas d'alvas, hoje eu tive a conversar com elas. Sabe o que elas disseram? Vão nos ajudar. A estrela de Jesus Cristo, a estrela de Israel. Nós temos que ajudar também Israel. Mas nós não sabemos quais são os caminhos de Israel, mas nós temos que nos ajudar. E essa estrela vem lá, do alto. Do alto. Esse poder vem lá, do alto. Nós temos que tocar todos os dias. É lá onde vê o Jesus Cristo ali. Temos que tocar assim. E por acaso, dia 27, eu estava descansado. Eu sei que vai dizer, mas ela está contando. Eu gosto de contar assim, tipo, coisas que acontecem. Porque eu vim de Cristo. Mas muitos parece que não gostam. Principalmente o Tribunal Constitucional. Que não querem ouvir coisas espirituais. E eu também percebo, porque há igrejas também. Líderes que deixam pessoas indesejáveis. Então, eu assim a dormir, eu recebi uma visão de Cristo. Ele vinha todo branco. Vinha todo branco. Hoje, como é o dia mesmo do Espírito Santo, não só hoje, né? Quer dizer, o mês que eu escolhi para a campanha, eu vi um homem, havia assim, daqui, Davi do Norte. Ele vinha todo branco, mas eu sei que é Jesus Cristo. E sabe o que ele fez? Ele me mostrou um anel muito bonito. E nesse anel, ele se abria. Se fosse tipo uma folha, uma flor que está de brochar, que está se abrir. E de repente apareceu lá um olho.
Esse é o olho do trono, que fica lá. É o olho do trono. Depois de eu ver o olho, olha, apareceram 2X. Apareceram 2X e mais uma letra que eu quase que eu não entendo, mas essa letra é hebraica. É mais ou menos assim, vou escrever. Um momento só. Desculpa. Eu acho que vou brincar com vocês, sabe? Também temos que brincar um pouco, né? Tu tem que ir muito sério. Eu desde pequena sempre fui assim, muito brincalhona. É, porque depois parei um pouco da Jeová. Ai, Jeová, meu Deus, testemunho de Jeová. Ai, vocês são teimosos, meu Deus. Ai, testemunho de Jeová. Eu não entendo muito bem o símbolo. Mas, não, peraí, tipo, é mais ou menos assim. Não, tipo, é mais ou menos assim. Olha, tipo, é mais ou menos assim. Acho que vocês vão conseguir ver. Tá vendo, né? Yeah, foi assim. O X, X, e depois veio assim. Vocês conseguem mais ou menos ver, viram, né? E depois veio a cruz, que vocês já sabem, veio a cruz. Depois da cruz, começaram a vir outras, tipo, veio de novo outro símbolo assim, depois veio de novo X. Assim. E vieram outras porque, meus irmãos, isso que eu estou ouvindo dizer, o Debbie, desde quando quer, e o povo se organiza, ele dá. Eu acredito. Eu creio, porque o mundo ganhou assim mesmo. Foram líderes, povo, juntaram-se, se organizaram e conseguiram. Então, eu recebi esse símbolo, que eu também não entendo, nunca entendi. Mas vou dizer como é que Deus é bom. Eu nunca aprendi a escrever letras hebraicas. Eu não sei se alguém já... Mas eu quando cheguei aqui em Portugal, eu comecei a ter muitas revelações espirituais. Se bem que desde pequena eu já tive. E mesmo em Angola, vou vos dizer um segredo, porque esse é um mês muito importante para mim e para todos os angolanos, que é um mês da secreta, da lei dos bebês, que ganham poder no ventre, na qual fez Agostinho Neto não ir para a campanha, porque se ele fosse para a campanha, alguém tinha que lhe mandar. E o próprio Savimbi sabia disso. Porque bastava eles irem, porque tinha um líder por cima deles. E esse líder poderia ser uma bebê que está na barriga. Olha, podia ser um bebê que está na barriga, porque eles não tinham que competir. Nem a FENELA, nem a UNITA, nem o próprio partido MPLA, cujo líder, Agostinho Neto, não tinham que competir nada. Tinham que sentar no trono, sentar no trono, como aqui em Portugal, organizar as câmaras, as famílias que sabem que essas famílias são famílias que não vão danificar o governo, as famílias. E nós tínhamos que organizar famílias antigas, culturais ou não culturais, as modernizadas. Como eu já disse atrás, Ngola Quiluange, Remandume, Quique e por aí fora. Ver quem é cultural, quem quer continuar com a cultura, porque é normal, quem pode querer continuar com a cultura, quem quer se internacionalizar. Meus irmãos, e dali ia se criar a nova juventude democrata. Mas não foi permitido. Por quê? Porque a força do comunismo, do imperialismo, ainda estava assim, duro. Mas, como eu disse, muitos pensam que Portugal não conseguiu. Estados Unidos não conseguiu. Conseguiram. Independentemente de as coisas estarem difíceis, até agora, para muitos países como Angola, está difícil.
Conseguiram, por isso é que eu estou aqui, a vos informar. Conseguiram, mas sigilosamente. Guardados o estatuto. Guardando os estatutos. Mas eu só me pergunto por que muitas pessoas também não saíram, não saem agora para falar, porque, pá, eu não ouvi dizer que na Zona Angola tem famílias herdeiros, na UNITA tem a juventude, eu não sei se já eles também têm o julgado dos menores, o que eu sei no MPLA está salvaguardado, quem comanda é o MPLA, está na nossa lei constitucional. Mas o Estado não pode regularizar guardando as leis. Não pode. Isso é crime para o MPLA, para a FENELA, para a UNITA, PRS, né? Casa C. Esses partidos estão a cometer. E não chamarem atenção ao MPLA, a não chamarem atenção ao internacionalismo contra a lei dos menores. Porque é daí que sai o futuro. Mas, infelizmente, como Angola, tem famílias que já querem liderar, não querem deixar os outros, porque muitos já se intitulam mesmo donos, porque têm dinheiro, poder, que eles podem governar. Você vai ver. Eles se esquecem que também tem pessoas que têm dinheiro na secreta. Você vai ver. Eles esquecem-se disso. E que têm vontade também de aparecer para falar. Mas infelizmente, epá, não sei porque também que às vezes, se já bateram porta e não foram permitidos, eu não sei como é que eu posso explicar isso. Mas a verdade é que eu estou aqui para falar a minha parte, para poder ajudar quem não conseguiu ou quem não pôde. Eu estou aqui. Estou aqui em nome da Igreja Católica. 1998, olha. Quem conseguir ver, este é um 9, este é um 8. Aqui é Nova York. Nova York, mete isso assim por quê? Comprei esse casaco na Covilhã, quando fui visitar a minha sobrinha. E por acaso na internet eu vi e gostei. Até lá para levar para Angola, era para viajar com ele, mas não viajei. Meto nesse por quê? Porque o meu padrinho, quando ele, na época do batismo, ele não conseguiu assistir o meu batismo. E o meu padrinho foi para os Estados Unidos. Porque ele não aguentou. Não aguentou a reunião. Estava pesado aquilo. Era tempo de guerra. Eu ainda não entendia muito bem de guerra. Mas estávamos no tempo de guerra. Porque eu nunca ouvia barulho. Não ouvia. Então não entendia. Então estava num tempo de guerra. E ele chegaram numa confrontação. Documento do jornal. Documento do jornal, que está na posse dele. Documento da igreja. Documento... Epá. Governo, acho que o governo estava com jornal. Tava... Governo, jornal. Governo e igreja. Então, ficaram assim. Como diz o meu primo Ildefonso, se bateram. Se bateram duas famílias. Com quem? Portugal. Mas quem? Espanha, Inglaterra, Estados Unidos se deram. Vão resolver como? Qual é o estatuto que está em vigor em Angola? Qual é a guerra? Infelizmente preferiram deixar silencioso. Então lá, para terminar o mês, esse é o mês. Nelson. Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, França, Inglaterra. Fogo! Que coisa, né? Parece um conto de fada, parece ser bonita a história, mas eu não fico muito contente em contar isso. Porque eu vi o transtorno, sendo criança, adolescente, eu não conseguia ser, na puberdade ainda. Criança, eu ainda não entendia muita coisa, eu não conseguia resolver nada. Nem pensei que alguma coisa tinha passado em 1995 ou 1996. Olha como as coisas são. Eu via a confusão, falavam... Não liguei.
Não raciocinei, não entendia. Parecia que alguém viesse me explicar para a Catarina é assim. E para já tinha que ser alguém mesmo para liderar. E agora quem vai liderar? Se aqui em Portugal mandaram Agostinho Neto para a campanha, agora é quem vai me mandar para a campanha, o neném. Vou ir na campanha fazer o quê? Eu vou ir na campanha fazer o quê? Com quem? Para vocês verem já a história, como é que tá. Tá doce. Como é que tá doce? Como é que eu iria para a campanha? Com quem? Com José Eduardo dos Santos. Meu Deus. Mas eu já estava na campanha com José Eduardo dos Santos. Com Jonas Manuel Daniel Savimbi. Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu já estava na campanha. Mas não para... Era para resolver o problema, porque o próprio Jonas Savimbi, num vídeo, diz que o próprio MPLA aprovou a lei, mas não queria. Por isso é que estavam a perseguir as crianças. Por isso é que ele foi apanhado. 2 filhos, na qual eu já expliquei um que é o Sacaíta. Vamos ver. É incrível que os partidos aprovam as leis e depois a UNITA não explica nada, não fala. Eu nunca ouvi a UNITA falar sobre isso. Nunca. Já ouvi campanhas, já vi a Ginga, a filha do Jonas Moraes, a falar, muita coisa, mas nunca ouvi a falar sobre isso. Prontos? Se calhar que não ganhar o poder para depois um dia retomar, fazer, pode ser isso, né? Mas a verdade é que às vezes nós temos que falar, não estamos a falar mal, se bem que aqui vai querer interpretar que está mal. Não está mal. Não está mal. Então pronto. Eu tinha que ter esse estatuto. Não para lutar, mas sim para resolver, para as pessoas perceberem o que está se passando no mundo. Estados Unidos perceber o que está se passando no mundo, Inglaterra, e darem a liberdade aos seus países que também querem o mesmo estatuto. Nigéria, Marrocos tem sistema rei. Brasil tem sistema rei. Tá vendo? Mas agora, por que Angola não podia ter? Por quê? Que os 3 partidos iam ser full time. Os líderes serem livres também e corresponderem uns aos outros como reis. Não por quê? Qual seria o problema? Qual seria a interpretação dessa história toda? Já se sabe. Já se sabe. A grandeza diminui o outro fica pequeno. Tá vendo? E depois, olha, isso gera muitos problemas que... Estamos a ver que o mundo nunca está a ter paz. Não estamos a conseguir ter paz. E a melhor paz que eu gostaria que o mundo tivesse é sermos cada vez mais bonitos. Com Cristo. Talvez Jesus Cristo. Estamos a entrar em agosto. Daqui a pouco está a chegar dezembro. Jesus Cristo nunca fica velho. Jesus Cristo nunca fica jovem. Está sempre neném. Daqui a pouco, dezembro, estamos a dar beijo no menino Jesus. Que nasceu. E vai crescer de novo sempre jovem. Nós sempre, olha. Confusão é confusão, nunca para. Nunca querem chegar tipo Jesus Cristo. Até quando? Até quando? É que isso vai terminar. Até quando? Até quando? Falam só, as guerras não estão a parar. As guerras não estão... Olha, meus irmãos, vos mostrei esse símbolo, mas uma coisa eu queria vos dizer. Quando Donald Trump entrou no poder, Deus falou comigo. Mandou mensagem para o Donald Trump. E é coisas que quando eu recebo revelação, fico mesmo com medo. Fico com medo de falar. Eu fico com medo quando Deus fala comigo, porque eu já sei que aqui tem história de muitas criancinhas, muitos foram perseguidos. Deus mandou que a Pensilvânia fizesse uma cerimônia após o governo de Donald Trump. Que caso isso não acontecesse, havia de haver problemas nos Estados Unidos. Mandou a Pensilvânia abrir o livro sagrado e levantar trombeta
para alegrar o anjo do Senhor, que lá trabalha com Cristo. E vamos dizer que o Donald Trump é um bom menino. Vou chamar o menino por quê? Porque ele é menino ainda. Independentemente da idade que ele tem. Vamos orar para o mundo ser transformado, nem que seja hoje. Tá a ver? O Donald Trump, no primeiro mandato dele, ele queria organizar os países de África. E estava a atormentar Angola. E eu vi a mudança, algumas mudanças em Angola, eu notei nos hospitais. Já eu expliquei lá do David Bernardino, na qual tem lá a plataforma do Cajueiro, Bloco 15. Tá lá. É graças ao Donald Trump. Quem não sabe disso, eu não sei se não sentiu, mas eu senti. Até o próprio Ministério dos Serviços Consulares, o largo dos ministérios, nós vamos tratar os documentos para as embaixadas, reconhecer documentos para entrar na embaixada. O chefe Aguinaldo disse, as pessoas não querem ouvir o Donald Trump, mas esse presidente é muito bom. Mas ele foi perseguido também. Aconteceu o que aconteceu e nós voltamos na mesma. Porque se ele tivesse nos 2 mandatos conforme ele estava a andar, e as pessoas religiosas, os crentes, os pastores, tocassem a mão dele e falassem a verdade, acredito que hoje nós já estávamos num bom passo. Mas não fomos. Por quê? Teimosia. Também. De quem tá? Eu não sei o que se passa com os líderes africanos. Não sei o que se passa com a liderança da ONU. Eu também não entendo. O que se passa? Por isso é que eu estou a chamar a atenção nas igrejas, porque os Estados Unidos tem muitas igrejas. É um movimento cristão que está ali nos Estados Unidos, que está espalhado no mundo, tirando os Emirados Árabes Unidos que estão à parte. Estados Unidos tem um movimento cristão muito grande. Mas o que se passa? Donald Trump saiu do poder. E para dizer, o Donald Trump a sair no poder influenciou muito na nossa desestabilização mais. Por quê? Porque o MPLA ficou contente. Os outros partidos também que às vezes apoiam. Vão me desculpar. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque é o momento. Chegou a hora. A hora é essa. Porque assim, eu sei que o MPLA já nasceu chamado há muito tempo. O MPLA está a ser chamado de... Eu, pelo menos do meu conhecimento, o MPLA está a ser chamado desde 1995, que eu saiba. 95. 96, ouvi a mesma história do meu pai. Fui crescendo. 2008, o MPLA estava a ser chamado. Estados Unidos. Outros países, não sei. Fui seguindo. Bati porta. Conheci T. Pedro de Castro Vanduna em Loi. Disse que o MPLA está a ser chamado lá no memorial. O MPLA anda a ser chamado nos Estados Unidos, ignora. Porque não sei. A própria Luísa Damião também. O MPLA está a ser chamado. Foi minha professora de comunicação política. Ela, quando o Barack Obama entrou, ela ficou muito... Entrou um presidente africano, Estados Unidos. Mas ela disse, olha, fiquem atentos. Fiquem atentos que o Barack Obama, não sei o que ele vai fazer. Mas nós ainda não estamos libertos. O MPLA não está liberto. Porque o nosso patrimônio está na mão dos internacionais. E ela disse, o quilamba é nosso dinheiro, os prédios. Mas o quilamba, aqueles prédios todos, aquelas obras, entraram em conflito, que é o que estamos a ver até hoje. A Luísa Damião já tinha explicado esse conflito, que está dentro do MPLA. Mas eu pergunto, o que é que se passa dentro do MPLA?
que não querem resolver os problemas. O que é que se passa? Por isso é que eu estou aqui. E vou meter a católica, a metodista, testemunha de Jeová nesse meio. São as pessoas que receberam o meu processo. A Igreja Universal só seguiu. Depois dessa chamada, 98, quando eu fui ver na minha tia, a Universal seguiu, porque eu já fui várias vezes de criança na Igreja Universal, com a minha tia, quando tipo chegaram, eu era criança, não sei, nas obras públicas. Nunca ninguém chamou a minha mãe para explicar alguma coisa de documento dos convênios. Nunca. A minha tia já convidou várias vezes a minha mãe na Igreja Universal, nas obras públicas. Nunca ninguém chamou a minha mãe, a Igreja Universal, para falar alguma coisa. Mas vou falar que a Igreja Universal, depois de eu ser batizada, fui na minha tia. A obreira andou a me seguir. Hoje eu sei que a Igreja Universal tem participação com o Partido Republicano no Brasil. Ou para ser dono. A Igreja Universal. Mas dizem que não se metem na política. Por quê? Meu Deus. O que se passa? O que se passa? Destrui mesmo só o povo. Ei, Jesus. Incrível isso. É incrível. O que se passa? Então, eu não sou destruidora. Por isso é que eu estou a dizer. Essa responsabilidade é da católica, é dos convênios. Mais propriamente a católica, aonde eu cresci. Ele vai saber responder isso. Metodista vai saber resolver isso. Testemunha de Jeová tem outra parte. Não se escondem. Ninguém pode fugir agora, 2027. Ninguém pode fugir. Vamos sentar. Vamos conversar como os bons amigos, bons familiares em Cristo Jesus. É assim que estamos a adorar. É assim que estamos a dar voto no MPLA. E para dizer mesmo que o MPLA, o voto que ele está recebendo, eu já disse. Pode ser 1 milhão. O 1 milhão não é do MPLA, está dividido. Então, esses 1.000 que o MPLA tiver, os outros 500 é nosso. Não vamos só lhe pegar as outras metade, que ele vai falar aí deles. A parte dos é 1.000, os 500 é nosso, porque nem todos estão dentro do MPLA. É isso que eu estou a explicar. Outra. Luísa Damião, já falei. De Pedro Antunes, já falei. Já expliquei da multiperfil e dos internacionalismos, que às vezes falam. E mais por acaso eu comecei a conhecer a tia Milu, que também foi conselheira da Casa da Presidência, muitos anos, até na época do Agostinho Neto, acredito eu isso. Acho que José Eduardo ainda não era presidente, mas ela parece que já fazia parte do Conselho da Casa da Presidência. A tia Milu. Eu sei quem que vocês sabem que eu estou a falar. Eu respeito muito a tia Miluxa, a tia Milu. Eu gosto muito dele, ela fala muito bem. Olha, ela disse que o MPLA já nasceu chamado há muito tempo nos Estados Unidos. Mas me pergunta, mas o MPLA então tem o quê? Que o internacional Estados Unidos vê o povo a sofrer, hein? Não conseguem dar voz para o povo. O povo não é um povo qualquer. Também tem pais importantes que também trabalharam para trazer a independência. Eu sou uma delas, como muitos. Por que só selecionam os que estão no poder? E nós que ficamos como se fossem bichinhos. Que eu já disse. Os bichinhos aqui na Europa são bem tratados. Até não são, nem podem ser chamados de bichinhos, porque os animais nos ajudam a sobreviver. A cobra é muito importante, sai remédio. Vai lá, comprimidos. Quem não sabe? Sai para fazer calçados, bancos, roupa. Importante que nós vamos conseguir na rua. Poxa, tipo uma pele de onça, é? Mas a vez não é pele de onça, é pele mesmo de cobra. Porque olha mesmo essa roupa aqui com essa pele. Só ver.
Quero essa camisa, esse casaco. Principalmente os cantores, quando vão já com aqueles carros, com aqueles... Estão já com aquele charuto, com aquela roupa de pele, se de onça, se de... ou de zebra. Che, todos bonitos, tá vendo? A saírem já com grandes charuto, dos grandes xerox. Meus irmãos, todos cheios de luxo. Epá, prontos. Nós não podemos também estar nos qualificar com certas coisas que às vezes... Epá, mas se depender de Deus, Deus também não quer que nós fizemos pele de roupa dos animais. No paraíso, os animais tinham vida. Não eram crucificados como agora estão sendo crucificados aqui nessa terra. Por causa do pecado do homem. Já vê? Eu pergunto mesmo para os Estados Unidos. A Inglaterra é um país que qual o povo tem poder. E eu fico mesmo assim indignada. Como é que os nossos líderes conseguem na Inglaterra, não conseguem chamar atenção para esses presidentes que vão lá? Que vejam mesmo o povo a sofrer. A Inglaterra, o povo tem banco. O rei chega a ponto de pedir dinheiro no banco do povo. Mas nós se pedir um banco em Angola, é problema. Por quê? Por que nós não podemos ter? O que está a se passar? É preciso nova terceira ordem, então, conforme Emmanuel Macron disse que é preciso haver uma terceira ordem mundial? Mas parece que sim, mas olha, vamos ver, ter muita calma. Para não pegar bombas, porque não é a bomba que vai resolver nada. A bomba não, já não resolveu na primeira, na segunda. É mortes e mortes. E estamos na mesma situação, sempre com as mesmas pessoas, sempre com as mesmas famílias. Agora na terceira, o que é que estão a pensar? O que é que estão a raciocinar? Já pensaram o que é que estão a pensar na terceira? Se vão continuar a preservar as mesmas famílias, que nunca querem melhorar, nunca querem deixar os outros à vontade. Dizem que vamos fazer acordo e não fazem os acordos. Para Bruxelas, que às vezes falam mesmo assim na televisão, na Euronews, nos jornais, a dizer: ah, não, se preparem para uma terceira guerra. A terceira guerra é para fazer o quê? É para selecionar os inocentes ou é para continuar com as mesmas famílias? Será que vão exterminar as famílias que continuam a ignorar a família dos outros, a terra dos outros? Ou é para fazerem o quê? Porque tem que começar a estruturar agora. Porque os barcos, eu já vi o Emmanuel Macron num documentário. Aí conheceram os navios das grandes guerras, da Segunda Guerra Mundial. Tá guardado. Eu já vi esse documentário da Segunda Guerra Mundial, o grande navio. Eu vi o navio no documentário. Estão a guardar para a Terceira Guerra. Olha só como é incrível isso. E o ser humano é tão bonito. Tem orelha, olha só. Tem nariz. Gosta de rir. Ei, gosta de escolher um bom prato. Qual é o teu prato mais preferido? Me contam ainda aqui. Comentam. Comentam. Me comentam. Qual é o vosso prato mais preferido? O que vocês gostam de comer? Qual é a roupa mais preferida? O tipo de tecido? Comentam ainda aqui. O perfume? Me comentam. Quando são todos bonitinhos, só para arrumar confusão, para mentir. Sapatos? Qual é a marca do sapato mais importante? Me dizem ainda. Me comentam. O prato? Poga, eu quero um cozido à portuguesa. Me comentam ainda, quero vos ouvir. Meus pais, minhas mamães, me falam só o que vocês gostam. Me comentam só, por favor. Eu quero ver o que vocês mais gostam. E o que vocês também gostam de ver nos outros. Se é guerra, se é choro, se é problema. Bruxelas mesmo, todas as reuniões. É? Mas as pessoas estão sempre duros, estão sempre rijos.
Não querem fazer as coisas. Porque tão duro, agora não, como tão duro. Se preparem para a terceira guerra mundial. É? Mas isso mesmo é verdade. Me falam ainda. Isso não é verdade. Mas irmão, falam ainda mesmo. É mesmo verdade. Não estou a ouvir. Terceira guerra. Sério? Nada. Não estou a perceber. Olha, não ouvi bem. Será que alguém está a falar e eu não estou a ouvir? Não. Também não ouvi. Então, meus irmãos, Tia Milu também diz... Epa, eu não quero estar aqui a citar nomes, mas eu vi Tia Milu com Amilcar. Eu gosto bem do Amilcar, o nosso jornalista. Ei, Amilcar, pulga. Sim, senhor. Amilcar Xavier. Vi uma grande entrevista na TV Simbo. Se bem que eu já sigo a Tia Milu há muito tempo na internet. Mas vi um grande debate. Houve a Tia Milu às vezes na rádio, na televisão. A última vez, sabe o que ela me disse? Não é que ela me disse? Sim, me disse para mim, também. Vou dizer individualmente, me disse para mim. Mas não disse só para mim, disse para todos. Para o governo e para o mundo. Sabe o que ela disse? O MPLA já acabou há muito tempo. Mesmo os partidos da UNITA, esses partidos também. Temos que fazer reforma. Acabou. Tem muitos filhos de elite. Vê só como é que ela está a juntar. Tipo Pedro Van Dunen. O MPLA, por que não para? O Tribunal Constitucional tem que parar de receber mais candidatura 2017. Nós temos que fazer campanha mesmo. Mobilizar o MPLA, sentar com o povo. As igrejas. Nada de receber mais candidatura. As pessoas estão a falar, mas o MPLA não está a melhorar, vocês não estão a perceber. Tribunal Constitucional. Mas quem está mandando o Tribunal Constitucional, meu Deus? Igreja Católica, Vaticano, por favor. Pelo menos eu que fui batizada. Me dizem só alguma coisa do meu documento. Por favor. Papa Leão XIV, por favor. Me dizem só algum... Papa Leão XIV foi para Angola. Olha, eu sempre ouvi dizer que os papas quando vão em Angola trazem problema. Mas não, isso já estava programado. Mas eu estou a pedir para o nosso Papa, nosso pai... Estou a pedir muito. O meu documento de 1998, por favor. Por favor. O Tribunal Constitucional visitou a casa do João Lourenço, a casa da presidência, a nossa casa. Qual é o acordo que houve em Angola? Esses presidentes, o povo, os governantes internacionais, o que está a se passar? Frei Miguel, então, recebeste o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, me diz só, Frei Miguel, Igreja dos Remédios, eu estou a girar com o meu documento, Ordem dos advogados não estão a conseguir resolver, tá a me mandar aí, vai no Carmo, no Padre Frei Marmiliano, Padre Marmiliano também não está a conseguir. Vai no Frei Miguel, Tá, é mesmo só nome, nem nome, isso não é nome, eles sabem que tem um problema sério em Angola. Não, vai no Santo Espaço, girei, fugiram na Espanha, abandonaram meu documento. Foi parar nos 3As também. Liguei para o Ministério da Justiça, porque não fica mesmo ali. O Ministério da Justiça é que já me mandou lá, o Ministério da Justiça, das denúncias. O meu documento já está no Ministério da Justiça, já está no tribunal. O tribunal já sabem do meu processo. Já encaminharam o tribunal e o Ministério da Justiça, é que encaminharam o documento no Departamento Nacional dos 3As. Mas eu pergunto então... Por que as instituições não param mesmo ainda? Não vamos parar tipo aquela campanha do Gensler para voltar na normalidade, não. É conversar mesmo com o povo, vamos estruturar documentos.
Se não sabem, eu sei que vocês sabem, vão se fazer que não sabem, mas para vocês não se fazerem que não sabem, vamos convidar a minha escola. A minha escola internacional que está lá na comercial. Vamos fazer. Nós aprendemos a fazer isso. Organização do Estado eu dei. Estruturar. Orçamento Geral do Estado eu dei. Publicar o documento no diário eu dei. Eu aprendi. Fazer balancete é contabilidade. Organizar a família direito. Organizar as famílias direito eu dei. Eu estudei para trabalhar em qualquer instituições do Estado angolano, nem que for para o internacional. Eu dei, aprendi. Então vocês vejam só. Até a tia Milu tá chamando atenção há muito tempo. Já sabe que os Estados Unidos, países... Mas por que esses países chamam e não resolvem também? Continuam a lhes dar o dinheiro, continuam a sacrificar o povo, as igrejas só olham e saem dos Estados Unidos. Não sei qual é a lei que recebem nos Estados Unidos. Chegam em Angola mente, tipo a Testemunha de Jeová que trocou os documentos. Trocou a minha data. Por quê? Não devia permitir porque a igreja, o homem peca. Se bem que também falar, não, também ela também é humana, também peca. Mas só mesmo o nome também já é problema. Tá bom então. Trocou então para quê? Não me deu nome de pai. Não me meteu nome de pai. Fiquei sem nome de pai. Fiquei sem os nomes dos meus avós. Não, vai ter lá uma que vai ter sorte. Eu agora quero ver a sorte de 2027. Quero ver a sorte. 2027. Testemunha de Jeová. Quero ver a sorte no Tribunal Constitucional. Tô a pedir. Testemunha de Jeová. Tô a pedir a sorte 2027. Tô aqui. Tô aqui. Irmã Maria. Testemunha de Jeová do Kazenga. Tô a pedir a sorte. Sabes por que apareceu o Caju? O professor Minguito. Era já para me salvar minha mãe. Porque já sabiam que a Testemunha de Jeová tá a mentir. Trocou tudo. Minha mãe não sabia. Meu pai tá lá na luta. Como é convênio, Igreja Metodista entrou na confusão. Igreja Metodista, tô a pedir a sorte. 2027. Tô a pedir a sorte. Por favor. De 2027 pro povo. Vamos sentar. Tribunal Constitucional fecha. Não tem candidatura. Não tem julgados menores da paz. Não existe opa, acabou. Tá a me mandar aí o partido que tá lá no 1º de maio. Tá a me mandar até com ABC. Então tô a pedir, por favor. Eu quero voltar em Angola bem, passear, vir aqui em Portugal. Mesmo aqui em Portugal vai ter que se ajudar. Portugal também tá com muitos problemas de lei. Tô a pedir muito. Já não conseguiram falar. Já não conseguiram falar, Testemunha de Jeová. A metodista mandou o professor Minguito para me controlar a minha mãe, a minha família. Minha mãe não conseguiu, o professor Minguito não conseguiu meter minha mãe na metodista. Por quê? Porque a minha mãe não entrou, minha mãe foi morar na católica. Olha, o meu professor chorou. O meu professor lagrimou. Quando se percebeu que a minha mãe entrou na igreja católica, o meu professor chorou. O meu professor me seguia até em casa. Lá onde apareceu o concerto internacional, que é para falar do José Eduardo e do Agostinho Neto. Sim, do José Eduardo, Agostinho Neto, Jonas Madeus do Savimbi. Fenelá. O meu professor chorou. Porque a minha mãe me levou para a católica. Mas pronto, passou. Mas a católica agora renovou a história. A católica me puxa mais uma vez, tá a puxar os outros.
Nós sabemos que as igrejas cometem muito também, mas não, nós também que estamos dentro, temos que melhorar. Eu vou pedir mais uma vez aqui em Portugal, a Igreja Católica de Portugal, porque o que me batizou foi português. E entregou o processo no estrangeiro, porque o portal que está lá não está a entender, tipo, se é espanhol, se é inglês, acredito que deve ser. Entre Espanha e Inglaterra, o portal está lá. Esses dois países, os que falam inglês, as comunidades inglesas, tá lá. Vou pedir muito carecidamente os que conheceram Padre Caixadinha aqui em Portugal e lá em Angola, que por favor vamos trabalhar. O Tribunal Constitucional já, epá, não tem candidatura. Nós temos que renovar o país. Angola está no estado de censo, de estatística, já há muitos anos. Quem não sabe dessa lei? Epá, mas eu sei. Nós estamos numa guerra silenciosa. Que já deixou de ser silenciosa porque o povo grita. E a União Europeia não quer saber. Então, todo mundo comenta, todo mundo fala. Então, o julgado, as crianças, o nosso parlamento, tá onde? Do futuro, tá onde? Como é que esses partidos vão para a campanha? Os nossos partidos, para nos ajudar. E nunca falam dos julgados. E o MPLA meteu como propriedade dele. Porque os filhos dele também já nem vão nesse parlamento de Angola. Vão aonde? Vem? Vão nas Europa, estudam aqui, em Portugal, não sei o quê. Mas eu estou a chamar isso por quê? Porque em Angola, o internacional não funciona até as escolas. Eu estou numa escola internacional cujo o logotipo está aqui em Portugal. Eu já mostrei aqui. No senhor onde eu estou morando, no senhor Peixoto. Já lhe mostrei, falei, Peixoto, toda vez isso. Esse logotipo é da minha escola, está aqui em Portugal. Escola Industrial. De Comércio. Está aqui. Ele viu. Não estou a mentir. Mas eu tive dificuldade de estudar lá. E eu se vier aqui para Portugal, não reconheço o meu certificado. Por quê? Não. Mas pergunto, Portugal está sempre a recusar os certificados de Angola por quê? O que é que se passa? Eu não sei se a minha escola é a única, né? De comércio internacional que Portugal... Eu não sei, mas parece acho que tem outras escolas. Sim, que parece que agora estão a aceitar, parece algumas, tipo Lusíada, mas parece que deve ser agora. Mas nós temos que trabalhar mais. Porque eu acho que ainda tem muitas escolas que aqui parece ainda não estão a ser bem reconhecidas. Principalmente o ensino de base, acho. Por quê? Porque lá temos falta de material. Temos problemas. É o material. E quando você vai vir aqui, ficam a te olhar. Se a tua cabeça tá como? Se aprendeu o quê? E qual é a nota que tirou? Mas afinal é escola de Portugal e também. E vão te pedir a nota. E aí você era boa aluna, mas por você te faltar alguma coisa, vai pôr no zero aqui em Portugal. Para trabalhar, giro é giro. Uma coisa que Portugal também tem que ver isso. Acho que os documentos diplomáticos têm que começar a funcionar. Não adianta ter muita maldade. Não adianta. Pra quê? Pra que só? Não tá mais... Jesus. Eu até não quero falar coisas que não se devia. Mas vou vos pedir mesmo. Espera por quê? Porque meu pai trabalhou aqui. O meu pai trabalhou em Portugal, trabalhou com a Igreja Católica, trabalhou em vários convênios, vários departamentos. Então vou pedir esses departamentos que me ajudem a melhorar Angola. Esses departamentos que me ajudem a melhorar Angola. Igreja Católica.
Se eu estou a falar a verdade, o tio Pedro Vandune de Castro falou a verdade. A professora Lísua Damião falou a verdade. O comitê da multiperfil falou a verdade. A tia Milu falou a verdade. Os internacionais falam a verdade. O Donald Trump, quando entrou no seu primeiro mandato, falou a verdade. Queria organizar e até ele estava a ameaçar a bomba. E os países que estão, os presidentes que não estão a resolver os problemas, que não querem resolver. Os Estados Unidos dizem que é assim, quando não estão a conseguir mais os problemas também, há quem pega só quer atirar a bomba. Tá a ver? Nós não podemos continuar nessa vida. Nós queremos ver Jesus Cristo a vir, transformar essa terra. Mas ele vai vir com pessoas com cabeças já transformadas. Não com pessoas confusas. As pessoas confusas vão para o inferno. Então, nós vamos fazer o possível. De nós chegarmos até esse ponto. É só olhar para nós. O que é que nós temos? O que é que nós queremos? Não podemos criar uma tecnologia só para destruir o mundo. Porque a melhor tecnologia tem Deus. Já vos disse. Vou-vos contar mais outro segredo. Vou-vos contar um segredo muito bonito. Vocês não vão acreditar mais. Eu já vejo desde criança e vou terminar. Eu estava a falar com um menino na minha casa que tinha desaparecido há muito tempo da igreja. Ele ia para a igreja. No meu quintal tem uma igreja, Menorá. A Menorá está no meu quintal. E eu sou uma pessoa muito simples. E gosto de lidar com todos. Sou boa pessoa. Como dizem, não tenho que girar. Também meu pai não me ensinou assim. Porque eu, quando conheci o meu pai, a câmara ficava cheia. Os meninos entravam, iam para lá, brincar com meus irmãos, que já estavam lá. Meu pai não tinha a distinção de dizer, ei, chefe, sai daqui. Você vestiu assim. Reparar. E quando nós passávamos na rua, as pessoas ficavam bem contentes. Ei, olha o filho do comissário. Olha as filhas do comissário. Por quê? Porque o comissário nos deixava entrar dentro de casa até para comer. Para brincar. Não falava, não, que vocês não entram aqui. Aí ficam aí. Não. E às vezes não era preciso até ter polícia na porta. Eu me recordo que vi tipo uma vez ou duas vezes o polícia na porta, mas depois o polícia... Ele viu mesmo que nós não temos problema. Os polícias desapareceram. Medo de quê? Onde você não teme, vai ter medo de quê? Nós dormíamos aí, sem luz. Não nos deram luz. Outra história. Sem luz. História dos empresários, sem luz. Os empresários também. Ei, Jesus. Ai, ui, Angola. Angola tem problemas sérios. Angola tem problemas sérios, sérios. Principalmente com... O meu pai já vem a lutar com essa história de privado há muito tempo. E começou nas escolas a tomar conta dos privados da explicação há muito tempo. A querer organizar, trabalhar com os privados para regularizar, para controlar. Não é para controlar porque ele não quer que você cresça, não. É para você colaborar com ele quando ele não tiver estado e te deu emprestado. Você paga para o dinheiro continuar. E se o dinheiro no estado também não soube preservar, você que te deram também, ajuda o outro. Se você não pediste emprestado, é teu dinheiro do salário. Trabalhaste, cresceste. É a mesma coisa. Também podes dar no outro. Tens que ajudar a organizar. Eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi isso com meu pai. Não é só na escola. Com meu pai. O pouco que eu aprendi, o que eu vi, é muito. Quando fui... Agora que eu estou a raciocinar, é muita coisa. Tá vendo esses plumas da Uniteu? Befia. Sonangol. O meu pai já batalhou por causa disso. Para isso não existir.
de pessoas que não representam. Sonangol é privado. Desde quando? Se o meu pai representava a Sonangol, as plataformas, o meu pai confiscou as terras de Angola, vocês sabem. Em 1975, quando começou a entregar as terras, o meu pai confiscou tudo. Não é só ele sozinho, algumas pessoas ele também ficou na tutela. Ele confiscou as terras de Angola, todo o patrimônio. O meu pai tem assinatura. Como é que a Sonangol virou privado? A Indiama também virou privado. Tudo está privado, está na mão de pessoas que não estão a saber se explicar para o povo. Nem para o povo, nem para as instituições, nem para as igrejas. Jesus Cristo. Mas pronto. Eu estava para vos contar outra história. Muito bonita. Eu estava a falar, as pessoas querem só a tecnologia de Deus, mas tem outra tecnologia que Deus também pode mostrar que é o mais importante, sem trabalho. Tem um menino, um jovem da igreja Menorá. Deixou de ir para a igreja. Por quê? Porque a igreja disse que você não se pode meter na política. E ele é da Jota. Do partido da Jota. E o pastor não quer que ele vá para a Jota. E ele disse, mas como é que eu vou? Como é que eu não vou? Ficou muitos dias sem ir para a escola. Sem para a igreja. Sem uma escola, a igreja também é uma escola. Ficou muitos dias sem. Eu por acaso lhe vi, depois de muitos dias, lhe vi no quintal, mas ele muito triste. Eu chamei por ele. Emanuel, nunca mais te vi. O que se passa? Ele também, como é bem engraçado. Mas ele estava triste. Eu disse, ai. E comecei a conversar com ele. Ele chegou até mim, eu sentada no cadeirão. E começou a conversar. Começamos a conversar. Vou repetir. Eu a conversar com o Emanuel e dizer, Emanuel, o partido não é do diabo, é de Deus. Só que as igrejas interpretam muito mal. Você não está a mentir, você não está a roubar. Porque as igrejas dizem para você não se meter na política, mas ele é amigo do pastor, do presidente, é amigo do ministro. Ele pede dinheiro no ministro, ele vai buscar ajuda no ministro. Vai no embaixador, vai no chanceler, vai nos administradores, que hoje agora já não são comissários. Eles vão para lá pedir ajuda. E não só, o vosso dízimo sai de onde? Do trabalho. E quem cria o trabalho? Não é política. Muitos pensam que, não, fazer campanha política. Sim, por quê? Porque agora a política já nos fala de Deus. Porque onde nós vamos governar, temos que falar do poder do Espírito Santo, que é a vida que nós temos. Isso. Porque isso quando nos sair, quando ficarmos doentes, não vamos conseguir. De repente há quem pode ficar doente. Tá vendo? Olha, eu a falar com o Emanuel, eu de repente vi Jesus Cristo. Já contei isso? Já, né? Num vídeo. Se eu não contei, estou a vos contar. Meus irmãos, se não contei, fiquem. Eu vi Jesus Cristo. Estou a repetir. Na minha casa, eu sentada, o Emanuel muito triste. Eu a falar do governo, eu vi, abri um portal, que não sei se foi na minha testa, eu não sei se eu estava em que mundo, mas eu fiquei atenta para ver Cristo, mas não vi a cabeça, vi só essa parte. Essa parte toda, vi o vestido, tipo, tá a voar, muito vento, ele das sandálias, vi as pernas. E eu agora aqui em Portugal, estou sempre a ver as pernas de Cristo. Quando eu estou a dormir, às vezes, estou a ouvir louvor, eu vejo o Cristo descalço. Só vejo às vezes o vestido que vem aqui, mas vejo os dedos descalço. Mas na minha casa ali vi, ela via andar.
andar, um ser humano que está aqui no outro portal. Olha, eu queria virar para a parede, mas eu disse, eu não estou ali vendo a parede. Não sei onde é que eu estou ali ver. Deus abriu. Jesus Cristo abriu. Me abriu a visão, eu vi. Estou a ver Jesus Cristo. Ele andar. Eu continuo a falar com o Emmanuel. Eu também não interrompi minha... Eu continuei a falar, mas Jesus Cristo a vir. Eu não sei se o Emmanuel conseguiu ver isso, mas eu vi. Jesus Cristo já está aqui. Eu vi Jesus Cristo, assim, de olhos abertos, a falar assim, conforme eu estou a falar com vocês. Eu vi Cristo. Por isso que eu estou mais uma vez aqui. Isso é evangelho que eu estou a vos dar. Isso é vida. Não, isso é vida que eu estou a falar. Jesus Cristo já está aqui. Jesus Cristo já está aqui. Está a falar. Eu já vos disse que quando eu criança já vi uma casa ser transformada. Já vos contei. Eu vi Jesus Cristo. Eu, às vezes, quando eu ficava assim a me perguntar, dizem que tem um rei que governou em Portugal, viu Jesus Cristo disse, vou lhe dar poder. Às vezes fala, mas esse rei então viu quem? E eles fizeram a escravidão por quê? Então você vê Jesus Cristo escraviza. Afinal é porque nós, os seres humanos, mesmo somos terríveis. Não ouvimos. Jesus Cristo aparece. Eu acho que foi tipo Dom Afonso Henriques. Eu já andava a ouvir, porque o Dom Afonso, nas navegações dele, o rei, disse que viu Jesus Cristo, lhe falou, vou te dar o trono, o poder, você vai governar, vai vencer as batalhas de não sei o quê. Vai vencer a batalha. Mas eu ficava assim a se perguntar mesmo em Angola. Eu já vim com essa, eu já estava com essa dúvida. Mas para acabar com a minha dúvida, Jesus Cristo me apareceu. E para vos dizer a verdade, antes de me aparecer, eu, na minha casa, uma vez, não quis acender a lâmpada. Acho que eu já expliquei, vou repetir. Estamos na lei de Cristo, é rap. Estamos com Jonas Manilson, Dona Savimbi. Estamos com Agostinho Neto. Ele é rap. Vou repetir. Eu acendi a vela atrás do meu guarda-fato. Sabe quem é que eu vi? De repente eu vi um homem vestido de todo de branco. Eu estava assim, virei para aqui, eu não acendi a vela. Quando eu virei para aqui, assim desse lado, eu vi uma imagem no meu quarto. Eu vejo coisas. Eu já vi asa de anjo na minha cama, grande, mas antes de um relâmpago grande, eu estava a falar minha Bíblia. Eu tive que saltar da minha cama, gritei, mãe! Minha mãe disse, Cati, você fala muito. Você fala muito. Eu vi anjo, mas não, eu não consegui olhar assim atrás da cama. Porque eu fiquei com medo. Eu só vi a asa desse lado, porque eu estava sentada assim, nessa direção deste lado. E eu estava assim a falar. Minha mãe estava no quintal. E eu estava ali. De repente, eu só sei que veio um relâmpago. Pá! Do céu. O relâmpago. Olha. Eu não sei o que me deu. O Espírito Santo me disse vira para aqui. Quando eu virei assim, eu olhei assim pro céu, na janela. Quando eu olho do meu lado direito, uma asa bem grande. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém. Uma asa cobriu a cama toda, todinha, toda. Mas, irmãos, MPLA, partidos políticos, Tribunal Constitucional, Parlamento, Casa Presidencial, Igreja Católica, Testemunha de Jeová, Metodista Unida, Igreja Universal, republicanos, vocês são tão bonitos. E os amo. Mudam de comportamento, mudam a ideia de política, começam a organizar o povo.
o dízimo vai chegar diretamente para a casa do Senhor. Limpo. Vamos falar a verdade. Limpo. Terminei. 44. Vamos falar a verdade. Vou vos deixar com a festa da espiga do milho do Dr. Antônio Agostinho Neto. 44. Vocês são os amores, vos amo.